Então é hoje que eu vou te fazer acreditar que o São Paulo vai ganhar os 3 títulos, ou que ele é no mínimo favorito a ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, beleza? Te faria acreditar nisso no vídeo de hoje. Então já chega no like aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo à coletiva do Juba. É aqui onde você vai realmente renovar suas energias e lembrar que você torce para um time, olha, enroscou a língua inteira, para um time tricampeão do mundo que não é brincadeira e que agora está muito bem montado. E eu quero conversar com você então hoje aí. Só quero lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de Sertão Bets. Sertão Bets, uma casa de aposta onde você dá os seus palpites de futebol e acertando ganha uma rendinha extra. Se não fosse importante para falar que no dia de hoje tem uma final de Champions com Liverpool e Real Madrid, também tem o São Paulo que recebe o Ceará no Brasileirão, tem o início dos jogos do Brasileirão da rodada, que acho que é a 8ª rodada, então vai na Sertão Bets, primeiro link na descrição, primeiro comentário fixado, se cadastra na Sertão Bets, muito fácil, e você, usando a Sertão Bets nesse mês aqui de maio, você concorre a um prêmio de R$500 num sorteio, então você faz seus depósitos em Pix e você concorre aos R$500, depositou mais, concorre mais, aumentam as chances. Vai na Sertão Bets agora que você vai gostar e muito. Valeu, Sertão Bets, tamo junto. Bom, galera, então vamos falar do nosso tricolor. Vamos aí. Juba, você é maluco, é da lua, você vive no seu incrível mundinho, coisa e tal. Por que eu devo acreditar que o São Paulo é favorito a ganhar alguma coisa, tendo passado esses últimos anos nessa draga e falando de uma dívida de 700, 650, 700 milhões de reais, uma coisa impagável, e aí você fica aí vindo com otimismo, coisa e tal, quando a realidade é muito outra, o Tucano Pardal e coisa e tal, tudo isso aí é fato. Tá? É fato. Então se acalme. É fato. Concordo contigo. Agora vamos ver se você concorda comigo. O São Paulo, quando entra Rogério Ceni, tá no mínimo o Júlio Casares, o Belmonte, que em outrora era Leco, era Leco com Pássaro, antes era Carlos Miguel Aidar com Ataíde Gil Guerreiro, né? Pinote. Agora que nós temos o Rogério Ceni à frente de tudo, o Rogério Ceni ele é um cara muito São Paulino e ele é um cara que, quando o São Paulo precisa expor alguma coisa na imprensa para que lá dentro a diretoria se movimente a favor do São Paulo, o Rogério Ceni não hesita, vai e joga na imprensa. Quando o Belmonte aparece, Belmonte diz estar alinhado com o Rogério Ceni. Quando o Júlio Casares aparece, diz estar alinhado com o Rogério Ceni, e a mesma coisa Muricy, o que seriam em tese os 3 superiores de Rogério Ceni. Superiores no cargo, né? Superiores ali no plástico. Aí Rogério Ceni, se não bastasse, ele tá preocupado com finanças, preocupado com a venda dos meninos nos valores aí exatos e tal. Então só por esse fator, pelo Rogério Ceni ser um porta-voz do torcedor, poder falar pelo São Paulo, no mínimo numa coletiva, o Rogério Ceni já tem ali o São Paulo delegado para ele. Então a diretoria delegou no mínimo o campo é totalmente na responsabilidade do Rogério. Quem manda ali então é ele. Não posso acreditar em jogador de empresário tal, escalado tal. Tô acreditando que o São Paulo delegou realmente o campo para Rogério Ceni, que a diretoria quitou suas dívidas com o elenco. Então esses fatores não aconteciam nos últimos anos, são fatores assim preponderantes para um técnico mandar num time. Um técnico consegue então ter o time ali a seu favor. Eu vou falar da escalação e da tabela, então vai ser bem bacana falar da escalação do Rogério Ceni de hoje e da tabela de classificação, quanto que é importante. Mas o Rogério mandando nesse time, imagina só, o time tá totalmente na mão dele, tem jogadores 2, 3 para cada posição, com exceção do Caleri, o resto tem 2, 3 para cada posição, e se não bastasse, o time de São Paulo entra agora começando a flertar com o sistema de 3-5-2. E isso poderia ser a mesma coisa que o Crespo fez. O Crespo colocou o 3-5-2. Deu certo? Só no Paulista. Depois não deu mais certo. E qual que é a diferença então, Juba? Me fala aí do Crespo pro Rogério no sistema 3-5-2. Vamos lá. O Crespo não tinha Caleri. Quando você joga com um time gigantesco igual o São Paulo, num 3-5-2, quando você fecha a casinha para não tomar o gol, você precisa fazer pelo menos um. Você não tomou o gol, mas um tem que ser feito, senão o jogo vira um empate para Brasileirão, te rebaixa. Agora, você fechou a casinha, precisa fazer um gol e tem Caleri como carta na manga, o Caleri ele é meio time, ele é um diferenciado, coisa que o Crespo não tinha. Rogério Ceni tem. Então se você não tomar o gol bobo,
principalmente fora de casa, onde o São Paulo não está tão bem quanto está no Morumbi, você tem o Caleri que faz o seu gol, você consegue ir somando pontos. No Brasileirão, o São Paulo é o único dos postulantes ao título, aqueles principais e favoritos, que não estão jogando a Libertadores da América. Então a Taça Libertadores, que vai fazer impreterivelmente com que times igual Flamengo, Atlético, Palmeiras, Corinthians joguem com o time reserva no Brasileirão. E o São Paulo não vai precisar fazer isso. Então a prioridade máxima é jogar o Brasileirão. Em contrapartida, quando você fala de uma Copa do Brasil, o jogo não conflita com o jogo do Brasileirão. Jogou o Brasileirão no fim de semana, Copa do Brasil no meio da semana, Brasileirão no fim de semana de novo. Não precisa mais de time reserva. Quando você fala em Sul-Americana, na semana que tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão. Na semana que tem a Copa do Brasil, não tem Sul-Americana. Quando não tiver Sul-Americana, tem Copa do Brasil e vice-versa. Quando não tiver Copa do Brasil, tem a Sul-Americana. Para falar em Sul-Americana, para mim é a taça mais fácil que tem e o São Paulo entra com um time forte para ganhar mesmo, um caminho curto para Libertadores e um caminho muito curto também para você ganhar uma renda muito boa. São Paulo vai ganhar dinheiro de verdade. E aí, você fala de Copa do Brasil, times ali fortíssimos, torneio bem difícil, mas volto para aquela premissa: se o São Paulo com Caleri, carta na manga, fechar a casinha, jogar fora de casa de uma maneira muito segura e entrar no Morumbi para ganhar, mesmo com o 3-5-2 tendo o Caleri, o São Paulo normalmente ganha. Foi assim na final contra o Palmeiras, no Morumbi, do Paulista, foi assim na semifinal contra o Corinthians no Morumbi, jogos que só deu São Paulo, apesar de um ser 3-1, o Jandrei entregou um gol, no outro que foi 2-1, o Jandrei também entregou um gol e o Corinthians não jogou nada, não viu a cor da bola, São Paulo jogou fácil. Então, o São Paulo na tática de 3-5-2, com o elenco inteiro ali recheado de jogadores, sem as contusões e sem o rodízio em função da Libertadores, o São Paulo passa para mim a ser um favorito a títulos. Vamos agora nos atentar a alguns números que favorecem também o time do São Paulo. O São Paulo então ele tem 12 pontos no Campeonato Brasileiro. Corinthians tem 14, Palmeiras tem 12, igual ao São Paulo. São Paulo tem 12, Atlético Mineiro também tem 12. Depois vem essa leva aqui, ó, que eu não confio em título de jeito nenhum, tá? Botafogo, Santos, Fluminense, Curitiba, América Mineiro, Avaí e Internacional. Santos com 11, Fluminense com 11, Curitiba com 10, América Mineiro com 10, Avaí com 10, Inter com 10. Não acredito no título dos que estão com 9 também, que são Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino e Flamengo. Flamengo talvez, é o único que dá para acreditar. Agora o resto não. Goiás, 8 pontos, não briga título. Cuiabá não briga título. Atlético Goianiense não briga título, já tá com 6. Aqui é a zona de rebaixamento. Juventude, Ceará e Fortaleza que não se encontraram. Então o São Paulo tem hoje, junto com ele ali, com o Flamengo um pouco mais abaixo ainda, talvez tendo uma mudança de técnico nesse ano, o Flamengo não deve brigar esse título. Nós temos o Corinthians, que é um time muito mais envelhecido, com um técnico que desperta dúvidas no seu torcedor, que talvez também não brigue esse título pelo elenco envelhecido. Quando chegar em setembro ali, vocês vão saber o que eu tô falando, já vão sentir muito mais as pernas. É muito mais difícil. Quando você fala em Palmeiras, o Abel Ferreira prioriza a Libertadores. Tem sido assim em toda a sua trajetória. Portanto, por que o Abel Ferreira brigaria o título esse ano? O bicho papão aqui pro São Paulo chama-se Atlético Mineiro, como sempre, que é, por coincidência, o atual campeão, com o Cuca e o Hulk. Agora o Cuca não está mais lá. Vamos ver até que ponto o Atlético Mineiro se firma como um favorito ao título. Mas também joga Libertadores e impreterivelmente vai ter que colocar no time reserva eventualmente. O São Paulo não. E Copa do Brasil, vamos fazer valer essa lógica aí do 3-5-2. Falaremos agora então da escalação provável. Peguei uma provável aqui na internet e tenho a minha provável, que eu sei que será ela. O São Paulo tem as ausências aí de Alisson, de Nicão, de Gabriel Sara e Colorado, certo? E Moreira também. Tem alguns caras aí que estão machucados, o Alisson está suspenso, o Moreira tá mal lá da saúde. E aí o São Paulo então vem a campo com a provável aqui, ó. Jandrei no gol, Diego Costa e Arboleda, que até aqui tudo perfeito. Rafinha e Wellington, 2 laterais. Aqui eu já discordo.
Fazendo o meio campo ali, Pablo Maia de cabeça de área, primeiro volante. Rodrigo Nestor sendo ali um segundo volante, que já está errado, seria Igor Gomes como segundo volante. Patrick como um terceiro volante ali no meio campo, que é o volante que marca pela esquerda e vai mais avançado, esse sim vai jogar. E Rodrigo Nestor sendo o meio atacante, aquele homem que pisa na área, deixando ainda o André Anderson no banco e no ataque Luciano e Caleri. Essa daqui é a provável de um 4-4-2. Falaremos então agora do que é realmente o time do São Paulo e como é que deve ser. São Paulo contra o Juventude, jogando em casa pela Copa do Brasil, deu sinais com um 3-5-2 que mudaria seu sistema tático. Quando contra o Corinthians jogando fora de casa, ele mantém a mesma tática, até o erro do Rogério Ceni de modificar as táticas no segundo tempo. Agora, tudo indica que o São Paulo, com a ausência de jogadores de beirada de campo, jogadores de ponta de campo, deve o São Paulo então entrar com 3-5-2 fixo. Um 3-5-2 onde o São Paulo usa em qualquer circunstância. Rogério Ceni havia alertado, o jogo contra o Ayacucho vai ser o último jogo tranquilo, o último joguinho de boa pro São Paulo. Depois é tudo final. E aí então vamos imaginar que o Ceará, que tem, eu não falei do Ceará, o Ceará tem 5 pontos na tabela de classificação e está em penúltimo colocado, só à frente do Fortaleza. Então o Ceará, ele realmente não está bem das pernas. É o momento de ganhar do Ceará com tranquilidade, jogando no Morumbi, porque o Ceará não enfrenta um bom momento e temos que aproveitar isso. A maioria dos times do Brasil que brigam títulos estão em bom momento. Corinthians, Atlético Mineiro, o Palmeiras. O Flamengo é o único que não vive um bom momento. O resto não dá para confiar muito, como o Botafogo, como o Internacional, como o Fluminense. Você não bota muita fé que esse time vai brigar um título. Santos, mas eles estão bem na tabela. O Fortaleza, o Ceará não está bem, nada bem. E o São Paulo, então, deve entrar em campo com Jandrei no gol. Aí muda tudo a estrutura, tá? Já vou colocar 3 zagueiros aqui. Diego Costa, Arboleda e Léo. O Léo sim, na posição de titular. O Miranda não vai jogar esse jogo como titular, até porque jogou na Sul-Americana. Fica o Léo então. Ficou o Léo, Arboleda e Diego Costa. Não vão entrar Rafinha e o Wellington como a provável que coloca. Vão entrar Igor Vinícius e Reinaldo. E isso é, na minha opinião, um acerto. Eu também, igual você, já estive cansado de Reinaldo. Eu também, igual vocês, muitas vezes não confio em Igor Vinícius, algumas vezes. Mas, quando você coloca 3 zagueiros, você tem que abrir esses laterais como pontas. Joga os caras lá pra frente, vão pra frente. Sejam os pontas que vão cruzar as bolas pra Caleri, pra Luciano. Coisa que o São Paulo não tem na figura de um ponta, de um jogador que joga pelas beiradas do campo. Então, Igor Vinícius e Reinaldo. Meio campo agora tem uma mudança também. Fica ali o Pablo Maia de primeiro volante. Fica o Igor Gomes de segundo volante jogando junto ali. E fica o Rodrigo Nestor como o terceiro homem de meio campo. Então o Patrick para mim deve começar no banco de reservas. Porque o São Paulo coloca esse sistema de 3 zagueiros e tira um homem do meio campo. Luciano e Caleri são os caras que irão jogar pelo São Paulo sim. É no ataque Luciano e Caleri. Portanto, o Patrick, que na minha opinião é muito injusto, ele deve sim perder essa posição para jogar Igor Gomes, Pablo Maia e Nestor. Agora, vamos para a surpresinha. Quando você fala em Pablo Maia contra o Ceará, é muito provável que o Rogério Ceni mude tudo isso daí e coloque Igor Gomes de camisa 5, Igor Gomes de Josué ali, Igor Gomes de cabeça de área, primeiro volante. Aí ele coloca o Patrick para ajudar o Igor Gomes como segundo volante, o único homem que o São Paulo tem que marca. Eu quero falar sobre isso. E depois ele coloca o Rodrigo Nestor como um meio atacante que volta muito e se entrega muito no campo. Aí você tira o Pablo Maia contra um Ceará que não tá voando bem, jogando muito bem. Entra com a mesma tática que entrou contra o Corinthians, com a exceção que antigamente era o Alisson que está suspenso e agora entra o Patrick. E coloca Luciano e Caleri na frente. Então seria o mesmíssimo time que entrou contra o Corinthians, com a diferença do Alisson para o Patrick. E eu acho que aí seria a tática muito boa. Não acho ideal, porque eu tiraria o Igor Gomes desse time para pôr o Pablo Maia, mas tenho certeza absoluta que o Rogério Ceni não o fará. Ele não vai tirar o Pablo Maia para colocar o Igor Gomes para colocar o Pablo Maia de primeiro volante, Patrick e Rodrigo Nestor. Logo,
Igor Gomes, Patrick e Nestor formando meio campo, Luciano e Caleri. Quando você fala em Patrick, muita gente tem muita dúvida sobre o Patrick. E eu não tenho a menor dúvida e vou explicar o porquê. O Patrick, se você analisar exatamente o futebol dele, você vai identificar que ele desarma muito mais do que os outros. Assisti no esporte, assisti muito no Internacional de Porto Alegre e agora no São Paulo você vê em pequenos momentos, poucos minutos em campo, quando precisa de um desarme, quem faz o desarme não é o Nestor, não é o Igor Gomes, não é o Gabriel Sara, não é o Alisson. Quem faz o desarme é o Patrick. Quem consegue chegar na bola e tirar do adversário num carrinho, num toquinho no meio das pernas que a bola bate, espirra e fica pra ele, é o Patrick. Dito tudo isso, o Patrick pode ajudar muito na marcação nas costas do Reinaldo, que seria um problema que o São Paulo precisa se preocupar. O Reinaldo não é rápido igual o Igor Vinícius e na marcação é tão ruim quanto o Igor Vinícius. Portanto, precisa de algum reforço ali. O Igor Gomes cobre a do Igor Vinícius, o Nestor ajuda e quem cobre do Reinaldo é o Patrick. E quando o São Paulo tem a bola, reparem bem. Agora vamos lá, um ponto alto do vídeo. Qual é o jogador do São Paulo que consegue fazer uma carregada de bola, a condução da bola com drible? Fala pra mim um. É o Nicão? É o Rigoni? É o Luciano? É o Caleri? É o Nestor? Nenhum deles. O único jogador do São Paulo que consegue pegar uma bola, cair para cima do marcador e conseguir driblar, conseguir fazer na força física, não é nem bonito, não é o Ronaldinho Gaúcho, não. Não é bonito de ver, mas ele consegue pegar a bola e carregar e driblar, dar uma assistência, chama-se Patrick. Goste você ou não do Patrick, ele é um dos únicos caras que conduz essa bola no meio campo, pra frente, pra ponta esquerda, e é um dos únicos caras do São Paulo que consegue fazer um desarme. Então Patrick pra mim agora é uma surpresa muito esperada, é muito do que eu precisava ver no São Paulo. Vamos pra cima, vamos brigar desses títulos todos, me digam o que vocês acham disso aí, beleza? Se inscreva no canal também que vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!